Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, de Nazaré, nosso Senhor e Salvador maravilhoso. Essa tarde estou aqui na minha sala e pensando um pouco na palavra de Deus e queria compartilhar com você parte dos meus pensares e olhares na palavra de Deus e o que Deus fala com a gente por meio da sua santa palavra, que é viva e eficaz. E na igreja, agora nesse mês de setembro, né, de 2024, nós estamos pensando no livro do profeta Isaías. E para ler Isaías, para pregar Isaías, a gente tem que ler os Salmos, tem que ler o livro das Crônicas, o livro dos Reis. E aqui no livro das Crônicas, no segundo livro, no capítulo 18, a palavra do Senhor traz a história do rei Josafá e do rei Acabe. A Bíblia diz que eles se aparentaram e Acabe era aquele homem que não queria nada com Deus. Acabe era aquele cara, quem mandava, né? Vocês conhecem a história, quem mandava no reino era a sua esposa, a Jezabel. E o rei Acabe, então, ele fazia várias alianças para poder se fortalecer, porque ele não queria nada com Deus, ele não escutava Deus, ele não escutava os profetas, ele não escutava os homens de Deus. E todo mundo sabe como ele morreu e todo mundo sabe que ele pagou um alto preço. E a palavra do Senhor, então, aqui no livro das Crônicas, vem falar que Josafá se aparentou com Acabe. E Josafá, ao contrário, era esse homem assim, muito preocupado com o sagrado, muito preocupado com as coisas de Deus. Era um cara que olhava a Deus assim, uma simplicidade, uma singularidade, algo extraordinário, né? Gosto demais assim da maneira como Josafá se posicionava diante do Senhor, diante das coisas sagradas. Traz muitas lições para a minha vida, né? E aqui no capítulo 18 do segundo livro das Crônicas, aí conta a história que o rei Acabe queria invadir a Síria, e aí por isso pediu apoio a Josafá. Josafá, eu vou lhe ajudar. Porém, antes, não tem um homem de Deus, não tem um profeta aqui que você possa consultar para ver se a gente vai fazer as coisas, se a gente está no caminho certo, se esse é o momento. Porque às vezes, gente, o projeto é bom, às vezes você tem os recursos, as estratégias, você tem tudo, mas a pergunta, uma das perguntas que a gente precisa fazer o momento é esse? Esse é o momento certo? Entende? Não é questão de o projeto ser ruim, né? É um momento, às vezes o momento não é adequado, não é aquele momento. Talvez se fosse um ano depois, talvez se fosse 2 ou 5 anos depois. Então ele foi lá e consultou, e os profetas, né? Tudo aquele monte de gente, né? Que tinha lá no reino, né? O que a gente chama hoje de puxa-saco, né? Então aquele monte de profeta lá, vai rei, vai rei, né? E Acabe e Josafá ficou assim, não há um outro profeta que a gente possa consultar. Aí a Bíblia diz que lá tinha um homem chamado Micaías, era um profeta, e a palavra do Senhor vem dizer assim, 18:7, lá tem um profeta assim, mas eu o odeio, porque ele nunca prega, nunca fala, nunca traz uma profecia ao meu favor, disse o rei Acabe. E então a palavra de Deus diz que ele foi lá e contra tudo e todos, o profeta inclusive falou, né, para ele não ir, né? O profeta falou para ele não ir. O profeta Micaías falou, rapaz, não vai. E ele insistiu. E a palavra do Senhor vem dizer que Deus então mandou um espírito de confusão, um espírito de confusão, e botou na boca daqueles profetas. E então esse homem foi. E eles foram para a guerra. E a Bíblia diz que lá o rei Acabe criou uma estratégia, né, e de se misturar por entre os soldados. Ele não foi com a roupa de rei, foi com a roupa de soldado para se misturar os soldados, para ele ser mais eficiente. E muitas vezes, ou talvez a maioria das vezes, a gente tem os recursos, a gente tem as estratégias, a gente sabe como fazer, a gente busca os melhores, né, os coaches, os melhores treinadores. Gente, se Deus não mandou, se Deus não falou, é só canseira, é só enfado, meus irmãos, é só enfado.
O bom é ficar debaixo da vontade do Senhor. O bom é ficar debaixo das ordens do Senhor. Se o Senhor mandou, vá. Se o Senhor não tocou no seu coração, não vá. Obedeça ao Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. E a palavra do Senhor vem dizer aqui, meus amados irmãos, que o rei se misturou no meio dos soldados. E a palavra de Deus vem dizer aqui, que maravilhas, aqui na palavra de Deus, que lá no meio dos soldados, de repente, a palavra do Senhor diz aqui, capítulo 18, versículo 33. Então, do livro das crônicas, então um homem, um soldado, entesou o arco e atirou ao esmo, né? Pegou o arco, esticou e ao léu. E a palavra do Senhor vem dizer aqui, e feriu o rei da Síria por entre a couraça e a armadura abdominal. Oh, meus amados irmãos, compartilhei com o pastor Edísio, lá do Prado, região de Teixeira de Freitas, ainda há pouco esse texto, e resolvi gravar para vocês, até para ficar para mim também guardado aqui no arquivo, no canal. E falando com ele, falei: pastor, de manhã nós tivemos uma conversa, né, de pastor para pastor, e eu falei com ele assim, falei: rapaz, quando é de Deus, quando Deus manda, até o errado dá certo. Até aquilo que é convencional, né, que aquele que se convencionou como certo, como a estratégia certa, até o errado dá certo. Até aquilo que não tem lógica se encaixa quando é de Deus. Olha aqui, o soldado, o rei Acabe, misturado por entre os soldados, não estava com roupa real. E um soldado pega sua lança, estica sua lança ao esmo, diz a Sagrada Escritura. E essa lança achou o endereço certo. Essa lança foi guiada, ao que a Bíblia diz, por entre a couraça e a armadura abdominal. Quem é que guiou isso? Quem guiou isso foi o Todo-Poderoso, aquele que sabe de todas as coisas. Aquele que diz: haja luz e houve luz. Aquele que diz: aquieta-te, mar, e o mar se aquietou. É aquele que tem a última palavra. O bom é confiar no Senhor. Você pode até fazer parcerias de oração, você pode fazer parcerias ministeriais, você pode fazer todas as estratégias da terra, você pode usar os melhores recursos, as melhores armas, as melhores estratégias, mas se Deus não mandou, se Deus não está, aprendamos lá no capítulo 33 do Êxodo com Moisés. Senhor, quando Deus mandou Moisés ir, falou: Senhor, se o Senhor não for comigo, nem do lugar eu vou sair. Que essa palavra possa encontrar lugar no seu coração, que no meu já encontrou. De ouvir o Senhor, consulte ao Senhor, escute ao Senhor. Ele sabe de todas as coisas. Comentei com o pastor que esse soldado aqui, o nome dele nem aparece, mas ele foi o Davi da Síria, né? Foi um soldado sírio que atacou Israel, né? Aqui foi o contrário. Davi foi apenas as pedrinhas, né? E aqui foi uma flecha ao léu. Mas quando Deus guia, não tem errado que dá certo. Quando Deus guia, não tem certo que dá errado. Quando Deus guia, até o errado dá certo. Deus te abençoe. Em nome santo de Jesus.